Graça e paz, em nome do Rei. Uma mensagem do livro, um dos livros mais lindos da Bíblia, Provérbios, onde flui as diretrizes de Deus e o seu grande saber, que são importantes para a vida de todo cidadão da terra, seja cristão ou não, principalmente a gente, que sob temor depende da sua orientação. Vamos lá. Um versículo, apenas um versículo que eu vou explicá-lo, interpretá-lo e falar algumas coisas que retratam assim do nosso dia a dia e também em nosso ambiente, localidade, especificando, você vai perceber o quanto é intenso isso em alguns lugares que coincidem, né, com o que a palavra de Deus predisse que aconteceria. Vamos lá. O capítulo 17. É o capítulo 17 e o versículo 24. É um texto bem interessante. E vou interpretar para você. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Vamos lá. O homem de discernimento é um homem sábio. É o homem que lê coisas. É o homem que aprende com os erros para não conseguir repeti-los da mesma maneira, com a mesma cabeça e com a mesma intenção. Esse é o que aprendeu a ter o discernimento. Fato. E por ter discernimento, ele mantém a sabedoria por perto, que é a maneira de fazer as coisas, que eu repito, não mais da mesma forma, mas com outra forma de enxergar, com outra forma de rever. Foi o que eu estava falando na palavra passada, vinho, tá lá no YouTube, no canal, que declara assim, odres velhos e odres novos, sabe? Vinho, a bebida nova, a bebida universal, tá lá. Algo parecido com isso, eu falei que justamente a gente não teria como tentar enxergar as coisas como antes, se não dermos atenção, crédito ao que foi vivenciado, certo? E é aí que está o discernimento. Ele é despertado, ele é exercitado, a sabedoria chega quando você dá sentido ao que você vive. Então os erros não são, acontece naturalmente, porque ainda tendemos a falhar. É nosso lado humano, mas o intuito de Deus sobre a igreja, sobre a gente que adquiriu a sabedoria, é como enxergá-los hoje. Não com o mesmo, não com o mesmo coração, não com a mesma cabeça, não com a mesma intenção. Mas aquela lá que você sabe crescer e manter-se vivo e firme para se fazer e se proceder de uma maneira melhor. De uma maneira mais viva, de uma maneira mais reta, de uma maneira mais importante, que vai fazer você cresça e outros cresçam também. Vamos lá. Então, o homem de discernimento, mantém a sabedoria em vista, porque o discernimento, repito, ele veio despertado quando você deu importância aos seus erros, às suas falhas. Como uma pessoa de 40 anos não pensa mais como uma de 15, entendeu? Discernimento é despertado com o tempo vivido. Em outras palavras, a experiência. Fato. E ele, quando entende isso, em outras palavras, ele quer que mantenha por perto essa experiência que ele viveu. Por quê? É útil para ensinar, para não cometer, não agir nem pensar da mesma maneira. Mas saber lidar com cada situação de uma maneira diferente. Foi o que eu deixei nessa palavra, de maneira racional. É por isso que ele mantém o homem de discernimento, tá? A sabedoria em vista, que é a maneira de fazer as coisas, não como mais uma criança, mas como um homem e uma mulher de Deus. Isso é tão interessante que a idade ela tem um sentido. É não pensar da mesma forma mais, é não agir com a mesma intenção de coração mais, mas saber, e também com a mesma mente mais, mas saber enxergar e agir de uma maneira
mais reta e também muito mais sábia do que antes. Quando o texto continua, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra, porque o tolo é aquela pessoa que viveu, mas continua pensando. É uma pessoa de 40 anos que está vivendo como se tivesse 15. Ela, Deus define como se fosse uma tola. Porque o tempo que ela vive, 40, 50 anos, 30 anos, o tempo que ela vive, ela não deu valor às coisas vividas para atribuir ensino e crescimento. Quando isso não acontece, os olhos dessa pessoa que assim procede, né? Estão em tantos outros lugares de tantas outras coisas, como em tantas outras propósitos, mas não o da sabedoria em Deus, que é o qual aprender e ser melhor com o que se viveu. Cara, é tão natural isso. É um texto, é só um texto, mas é tão natural isso que não tem como, é fora do natural. Você ter esses 40 anos, 50 anos e viver, saber que você fez muita porcaria quando uma criança e você ainda continua falhando quando moleque, né? Mas você continua falhando. A cabeça que você tem hoje e a maneira como você enxerga, as palavras que você ouviu, né? As pedadas que você levou, as palavras de faca que também você emitiu para outras pessoas que machucaram, né? Com má intenção, com raiva, com ódio, e hoje você enxerga isso e faz isso, mas faz de maneira correta. Qual? Através da sabedoria. Uma pessoa com 40, 50 anos que não tem também entendimento nem sabedoria não vai agir assim. Só que ela tem uma cabeça mais madura, se ela deu sentido a ela. Agora, o tolo é um ser desproporcional, porque é natural das coisas você não pensar e nem agir como tal mais. É natural. A tendência do ser humano é ficar mais velho e ficar mais sábio. Mas a Bíblia deixa como um ser chamado de tolo, que eu repito, é aquele que não deu importância a nada que viveu e faz as coisas dar errado do mesmo jeitinho. Eu não estou falando de cometer erros, continuar cometendo erros, porque continuaremos, tá? Mas é a maneira, pessoal, irmãos e irmãs, de pensar, de enxergar e de saber lidar com elas. Que não é mais a mesma cabeça. Não é mais a mesma proporção e dimensão de lugar, ambiente e a circunstância. Mas a mente aprimorada, aperfeiçoada e dada lugar aonde o excelso Deus dá àqueles que se dispõem a ouvi-lo, percebê-lo e a entendê-lo, que tudo que é vivido é para crescer, nunca para ficar caído, amargurado, depressivo ou destruído, mas para dar a sabedoria e o lugar a ela de ser melhor, melhor filho, melhor pessoa, melhor profissional, melhor pai, melhor primo, melhor avô, melhor avó, melhor tio, melhor tia, um melhor profissional na sua empresa, entendeu? Esse é o sentido. Quando não tá nessa linha, é desproporcional, a natureza das coisas. Aí se torna já algo doentio, porque não é algo saudável uma pessoa com mais idade continuar pensando na forma que ela erra com a cabeça quando era mais jovem. Você entende que é totalmente desproporcional? É, totalmente. Eu não estou falando de você não errar, porque, como eu falei, é a maneira como você enxerga hoje as coisas e como você lidar com elas. Esse é o sentido de manter a sabedoria por perto. Por quê? Já há um texto em Provérbios que fala que o conhecimento, o povo de Deus tem o conhecimento e a sabedoria, que é o conhecimento, o saber, e a sabedoria, como praticar. Então a sabedoria é como praticar. Ela vem, em outras palavras, ela pode ser chamada de experiência. Como praticar. Como mostrar para alguém. Já viu seu pai dando conselho, sua mãe, seu avô? Ó, faça assim, faça. Porque um cara mais velho numa empresa, no trabalho, um professor de escola, faça assim, porque eles têm a experiência e a sabedoria de fazer. Por quê?
viveram e praticaram. É o sentido dessa mensagem. Mantê-la por perto, o que tem discernimento e aprendeu com ela então. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até o confim da terra. Certo? Então a mensagem é essa. É praticamente isso. É você saber lidar com os problemas, mas com outra cabeça. Através do que você viveu, seja no mundo espiritual ou natural, porque é por duas pessoas, por dois casos. Para quem é homem de Deus e mulher de Deus, como também pessoas do mundo, que dá o sentido a elas de a idade que elas tiveram, que elas têm, de enxergar as coisas, de ver as coisas como acontecem agora, mas que aconteceram antes, mas que hoje ele sabe o que fazer, ele sabe o que dizer, ele sabe como lidar com o problema. Não pensa mais como antes, não age mais como antes, falha como antes, continua falhando. Só que é a maneira, pessoal, de pensar, que é mais sadia do que quando ele tinha 15 anos, 13 anos, 12 anos. Muito mais sadia. Porque o que tem, o homem de discernimento, que adquiriu o discernimento, dando sentido ao que ele viveu, ele mantém por perto a maneira como ele viveu, que é a prática, que se retrata em experiência, que se define em sabedoria. A forma e a prática de fazer as coisas. Firme? Interessante. Como ajuda isso? Pois é. Firme. Então essa é uma palavra que deixa bem claro que você, filho de Deus, tem discernimento e é o Espírito Santo. Ele relata para você deixar bem claro a sabedoria perto, bem debaixo do seu nariz, perante os seus olhos, porque você precisa dela. E pessoas que precisam de você, que precisa dela, que precisam dela também, para poder passar para outras pessoas. Jovens, recém-convertidos, de 30 anos, 40 anos. Uma pessoa de 40 anos se converteu agora, está 40 anos com um ano de novo, tá com um dia de vida no reino dos céus. Não importa a idade, você sabe, natural, mas sim a idade espiritual, que condiz com a natural. Praticamente isso. Tá bom? Homens e mulheres de Deus, vocês têm discernimento. Viveram coisas importantíssimas. Deus mostrou isso a vocês. E é por isso que é importante vocês manter a maneira como vocês fizeram, que é a sabedoria, para lidar sobre bom senso, o conhecimento e a sabedoria, o bom senso de como saber fazer as coisas, de como saber enxergar elas na gravidade das suas circunstâncias e dos seus problemas. Não enxergá-los da mesma forma mais. Continuar sabendo que haverá sempre erros quando é perante nossa humanidade e falha, que é totalmente mortal e normal e natural da nossa natureza humana. Mas, ao lado e próximo, e perante o excelso e Deus, temos totalmente conforto e equilíbrio de dominar e ter prazer. Que Ele nos ensina e dá o sentido a cada dia que vivemos. O dia é a alma, o que ela sente, o que ela passa, o corpo ferido, agravado, né? Lógico, corrompido, que já ficou mais velho, né? E o espírito, seu fôlego, que é a sua unidade, a unidade central da criação de Deus. É isso. É isso aí. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Os tolinhos aí, olham para todo canto, mas nunca aprendem com nada. Já nós, homens e mulheres de Deus, vocês têm sim dar um sentido a isso. Não se esqueçam. Mantenham por vista a sabedoria, a maneira de fazer as coisas que aprenderam praticando e vivendo. Pessoas dependem disso. Pessoas dependem disso. Pessoas dependem disso. Firme? Firme. Que o Deus abençoe.